Doutor, agradeço de novo. Olha, a gente começa então o programa falando de um momento tão especial que é a gestação, né? Só que é preciso ter cuidado, né? Porque as mulheres gostam de voltar ao peso de antes ou até ficarem mais magras, né? Com o corpo mais bonito, é preciso ter cuidado, né? É uma gratificação, a gente volta com uma criança nos braços, né? Mas tem que ter cuidado, senão vai precisar recorrer às cirurgias plásticas e parece que não é tão fácil assim, né, doutor? É verdade. Nesse momento da gestação, para você que quer voltar a ter um corpo de antigamente, prévio à gestação, é importante que já nos primeiros meses você faça bastante hidratação da sua pele. Então, várias vezes durante o dia, siga com o nutricionista, siga as orientações do seu ginecologista e, estando tudo ok, após a gestação, realmente cada pessoa responde a esse período de uma maneira diferente. Então, para voltar ao corpo, é muito genético, é muito de hábito pessoal, do que você come, dos exercícios que você faz, dos hábitos de vida saudáveis. Então, isso é importante. Tá, então, de quanto tempo após o parto a mulher deveria voltar ao peso ideal? Em média, se fala que o peso e o contorno corporal da mulher volta ao redor de 6 meses decorridos da amamentação. Isso porque, após o parto, enquanto está amamentando, os hormônios estão muito alterados. Então, é normal, é fisiológico e cada pessoa tem seu tempo para voltar ao corpo que tinha. Agora, isso depende muito também, eu acredito, que do quanto que a mulher, como ela estava antes da gestação, então se ela já estava obesa ou tinha sobrepeso, e quanto ela engordou na gestação. Quanto mais quilos ela engordar, eu acredito que seja mais difícil ela voltar, né? É verdade, é verdade. Se antes da gestação ela já está com índice de massa corpóreo, que é a relação do peso e a altura acima do ideal, realmente fica mais difícil de perder esse peso depois. Então, por isso que é importante acompanhamento correto com nutricionista e ginecologista durante todo o período. Tá. Então, é comum receber pacientes, o senhor recebe muitos pacientes que querem aproveitar e que tiveram filho para fazer uma cirurgia plástica? A gente recebe no consultório e já querem como se fosse aproveitar o tempo cirúrgico e anestésico, né? Vamos fazer o parto e já fazer, por exemplo, retirar aquela barriga que está sobrando. Na verdade, isso não pode ser feito. Não pode ser feito, é antiético, é incorreto também, porque, como a gente já falou, o corpo não está na situação ideal para a cirurgia. Ele está com os hormônios alterados e, nesse momento, a mãe tem que se preocupar com esse movimento, com essa situação magnífica que é ser mãe. Então, dedica seu tempo com a criança, com você mesmo. Tenha esse elo de amor, né? E depois você pensa com a beleza. Tá, então, as pessoas acham que é possível fazer a cirurgia aproveitando o parto e, na verdade, não dá para fazer nenhum procedimento cirúrgico estético durante o parto, é isso? Nada que seja estético não é correto, exceto situações que possam colocar em risco a mãe, a vida da mãe, por exemplo, ou situações de tumores. Essas situações aí sim, aí tem que ponderar junto com o obstetra da paciente se vale a pena fazer alguma cirurgia conjunta. Quanto tempo depois do parto a mulher já pode se submeter a uma cirurgia plástica? A paciente, em média, pode fazer uma cirurgia plástica após 6 meses do término da amamentação. Então, a pessoa amamenta, depois de 6 meses que a criança parou de ser amamentada, é que ela pode fazer... Isso. É isso? Mas somando-se a isso também, o médico tem que avaliar o aspecto nutricional da paciente, se está acima do peso, porque não é todo mundo que quer fazer cirurgia plástica que pode, né? Tem que estar realmente na situação próxima do ideal, de saúde, emocionalmente e de peso, situação corpórea geral. Então, avaliando com o seu cirurgião plástico, ele vai poder orientar corretamente a paciente. E quais são os procedimentos cirúrgicos mais procurados aí depois da gravidez? Depois da gravidez, como a barriga aumenta muito, temos 2 músculos aqui na barriga que chama reto abdominal, que eles acabam se distanciando um do outro. Então isso faz com que perdam um pouquinho o contorno, aquele violãozinho que a mulher gosta tanto, e a pele também, que está nessa região da barriga, se modifica. Então isso é uma região que é muito requerida pelas pacientes para serem, entre aspas, consertadas.
A outra parte muito feita também é a mama, porque depois que se amamenta, às vezes a mama pode cair um pouquinho, a pele pode ficar um pouco mais flácida. O que acontece com a mama é o seguinte, ela tem um conteúdo que é a pele e que segura o continente, que é o tecido mamário e gorduroso. Todo ele aumenta e dependendo da elasticidade da pele para voltar ao que era, fica uma mama bonita. Mas muitas vezes, ou com pacientes, digamos, com idade um pouco mais avançada, essa capacidade elástica da pele não consegue se readaptar. A areola pode cair um pouquinho, a mama como um todo, e aí o cirurgião plástico pode ajudar nesse aspecto também. Tá, então, quando a gente está falando de cirurgia plástica pós-parto, então pós-gravidez, o que tem que ficar claro é que essa cirurgia plástica ela vai só resolver o que o parto deixou de ruim no corpo da mulher. Porque se ela já está acima do peso e não conseguiu voltar, não vai ser uma lipoaspiração que vai fazer com que ela perca o peso. Lipoaspiração não emagrece, é isso? Exatamente, isso é muito importante esclarecer. Lipoaspiração não emagrece, ele só tira o excesso de gordura localizado. E também o médico, a gente tem um limite para se retirar a gordura, no máximo 7% do peso corpóreo, ou se começar a sangrar durante o procedimento. Então a lipoaspiração realmente, como você falou muito bem, não emagrece. Tá, então você vai resolver aí uma barriga que ficou mais flácida, um excesso de pele, você falou da questão das mamas que podem cair, ficar mais flácidas, então isso sim o procedimento vai resolver. Agora, tem alguma implicação numa próxima gravidez? Isso é recomendado para quem teve um filho, por exemplo, quer fazer essa cirurgia, mas pensa em ter outros filhos. De repente não daqui 1, 2 anos, mas 5, 6, é recomendável que a pessoa faça a cirurgia mesmo assim ou não? Isso cabe muito da conversa entre o médico e o paciente, porque quando você tiver uma nova gravidez, as mudanças corpóreas vão ocorrer tudo novamente, às vezes na mesma intensidade, às vezes mais. Então, se você teve todo aquele excesso de pele, aquela dilatação que ocorreu, provavelmente vai ter que fazer de novo. Então, na minha opinião, se você planeja ter novos filhos em curto período de tempo, não vale a pena fazer uma cirurgia plástica. Não vale, principalmente na barriga. Exceto talvez na mama. Se na mama a gente conseguir moldar e levantar um pouquinho a mama apenas com implante mamário, como a gente vai ver daqui a pouco numa figura. O implante mamário ele pode ser colocado apenas atrás da glândula mamária, em alguns casos, e aí isso não compromete a amamentação, não compromete de maneira significativa o resultado da cirurgia. Tá certo. Tem vantagem a mulher que teve o bebê com parto normal? O pré-operatório, ele é uma fotografia da situação clínica do paciente, né? Então, ele tem que ser o mais próximo possível da cirurgia que ele gostaria de fazer. O pré-operatório, a gente solicita exames de sangue para ver a parte de coagulação, se tem anemia, alguns pacientes podem ter anemia pós-parto. Aspectos nutricionais, é importante que a nutrição, proteína do paciente estejam bons, porque a gente precisa de uma boa cicatrização. E o cimento da cicatrização são basicamente as proteínas que nos auxiliam. Exame cardiológico também, exame raio-x de tórax, às vezes a gente pede ultrassom, dependendo da necessidade, e tem que ter mamografia também. Tem que ver como está a situação da mama. Então, só opera quem estiver apto em todos esses sentidos, porque a cirurgia estética tem que estar 100% com saúde, né? Agora, a gente falou que tem que esperar 6 meses depois de terminar de amamentar a criança, né? Sim. Agora, tem que aproveitar para amamentar a criança enquanto puder, né? Isso. Não é para parar antes só para fazer uma cirurgia plástica. Não façam isso. Esse momento mágico da amamentação, na minha opinião, tem que ser feito o quanto puder, né? É ótimo para o bebê, então siga as orientações do pediatra. Se tiver eventualmente dificuldade para amamentar, mas tiver que depois parar de amamentar, aí tudo bem, espera 6 meses e aí procura seu cirurgião plástico. É bom amamentar, inclusive, porque volta ao peso mais rápido, né? Pelo menos as mulheres falam isso, é verdade, doutor? Ajuda a voltar ao peso mais rápido? Alguns dizem isso, né? Alguns dizem, não sei se existem estudos científicos que comprovem, mas a amamentação é maravilhosa. Até se não fizer a mulher voltar ao peso ideal, então é bom para a criança, então tem que fazer. Fundamental, fundamental.
Pós-operatório, a mulher já está pronta, foi lá, seguiu à risca as recomendações do ginecologista, do cirurgião plástico. Como é que é esse pós-operatório? A mulher que teve um filho recentemente, quis ficar com as curvas mais bonitas, voltar como era antes ou ficar até melhor. Como é que é esse pós-operatório? Então, se a paciente, digamos, ela faça uma cirurgia do abdômen e tem uma incisão longa, a gente atualmente pode usar fios absorvíveis em que não se precisa tirar o fio. Ao longo dos meses, esse fio vai se dissolver. Então, é um pós-operatório relativamente tranquilo quanto ao aspecto de fios, que é até algum trauma para algumas pessoas. Vou ter que tirar fio? Não, não é mais assim. Hoje em dia, a gente pode usar uma fita biológica também, um curativo, com uma cola biológica que fica lá 3 semanas. Então, no pós-operatório, no dia seguinte, já pode tomar banho, tanto na cirurgia de mama como no abdômen. Pós-operatório, precisa sempre tomar antibiótico, tá bom, para prevenir infecção. Precisa, muitas vezes, usar uma cinta? Cintas abdominais, isso, e cintas na mama também, sutiãs cirúrgicos, e pode se associar à drenagem linfática. A dor é muito subjetiva, né? Tem paciente que não toma nada, alguns analgésicos fracos, outros anti-inflamatórios, então isso é muito particular das pessoas. Por isso não pode mais estar amamentando, né? Não pode estar amamentando. E aí tem que estar num momento bom, porque você vai ter uma criança pequena e vai ter que ter todos esses cuidados, então... É bom que tenha uma babá, a mãe para auxiliar, porque depois da cirurgia, o contato com a criança, fazer esforços físicos, mesmo assim com animal e tal, tem que ser evitado, porque agora, quando você faz a cirurgia plástica, agora você é a principal pessoa. Então, cuide-se de você, evite traumas, evite contato com peso, esforços físicos, senão algum pontinho pode ficar irritado, pode acontecer algumas coisas que devem ser evitadas. A mulher que teve parto cesárea, vai para casa, tem um corte, né? Ela vai ficar com essa cicatriz. Aí depois ela resolveu fazer uma cirurgia plástica para ficar com o corpo mais bonito. Quer aproveitar para corrigir um pouco aquela cicatriz que não ficou do jeito que ela achou que fosse ficar, não ficou tão bom, já quer corrigir cesáreas passadas, um pouco mais velhas, que ficaram com uma marca maior, às vezes nem era ainda esse fio absorvível, né? Dá para fazer isso, doutor? É possível, é possível. A gente pode refazer a cicatriz, fechar, deixar as bordas mais coaptadas, usando técnicas interessantes, né? Como esse fio que a gente comentou, e pode usar a mesma cicatriz. Geralmente, se ela tiver até 7 centímetros da rima vulvar, da genitália feminina, a gente consegue aproveitar e esconder a cicatriz justamente no vestimento íntimo, né? E se ela quiser, porventura, pela mesma cicatriz, já fazer aquela cirurgia chamada abdominoplastia ou mini abdominoplastia, muitas vezes é possível, mas cada caso é um caso, né? O que é essa abdominoplastia? Explica para nós. A abdominoplastia é essa cirurgia quando tem grande excesso de pele e gordura também, em que se você for fazer a lipoaspiração apenas, vai piorar, porque a pele vai ficar toda enrugada, ou seja, tem que realmente retirar a pele. Então você faz uma cicatriz de tamanho variado, que a gente vai ver daqui a pouco numas figuras, ela pode estar localizada sempre embaixo, pode ir de espinha ilíaca a espinha ilíaca ou dar a volta, conforme a necessidade. E aí se traciona para baixo todo o excesso de pele, muitas vezes se refaz o umbigo, deixa o umbigo mais interessante e dá um contorno corporal bastante feminino para a mulher. Eu li na internet essas cirurgias do contorno corporal. Isso só dá para fazer mesmo quando a pessoa já está num peso adequado, é isso? Ou não? Isso, ela tem que estar com o peso próximo do ideal, do que a gente classifica de cada caso, tem que estar nutricionalmente muito bem também, tem que estar estável no peso por pelo menos 1 ano e meio. Então não pode ficar flutuando no peso. Tem pessoas que têm aquela dificuldade, aquele efeito sanfona, né? Vou fazer uma dieta milagrosa, 1 semana não como nada, na outra vai na churrascaria direto. Então essa flutuação não é boa para a saúde, não é boa para o seu corpo. Então tem que estar estável realmente por pelo menos 1 ano e meio para essas grandes perdas de peso, né?
Vamos mostrar então algumas fotos que a gente tem. A gente ainda não falou sobre a obesidade, mas se nas fotos aparecerem aqui, a gente já aproveita e fala. Então, essa aí é a cirurgia da mama, isso, é isso? Uma cirurgia da mama para mostrar um pouquinho para o pessoal que a gente tem a pele, então, na mama, glândula mamária, que essa glândula mamária é ela que aumenta durante a gestação e a lactação. Depois que termina a lactação, depois de 6 meses, ela volta ao tamanho próximo pré-gravidez. O que não volta é a pele, muitas vezes, é isso? Mas então, tem que fazer uma boa hidratação enquanto está grávida. Depende da elasticidade da pele, né? Fatores genéticos, raciais também, e hábitos de vida, enfim. Mulheres que já têm estrias. E estria é um problema, viu? Como é que faz? Dá para tirar alguma estria aí com a cirurgia plástica, doutor? Se a estria for localizada abaixo da areola, em direção ao sulco da mama, e por acaso na técnica do cirurgião envolver retirada de pele nessa região da estria, a estria vai sumir. Mas se a estria estiver localizada em outra região, infelizmente, às vezes fica até mais evidente, porque você deixa uma mama mais túrgida, com um formato mais interessante, só que com uma tensão maior. Então, uma estria que ela está numa espessura X, às vezes ela fica 2x, porque ela fica mais alargada. Mas aí tem procedimentos dermatológicos que podem amenizar bastante, né? Agora, tudo isso é falado para o paciente, né? Para a paciente, no caso. É importante deixar claro tudo isso, para que as expectativas do paciente sejam realistas, né? A cirurgia plástica não é milagrosa, mas melhora muito, muito as situações, né? Então, tem fatores da cicatrização, que a gente sabe, que varia de pessoa para pessoa, como você falou das estrias também. Então, tudo isso tem que ser levado em conta e colocar numa balança. Vale a pena fazer a cirurgia? Pensa bem em casa, conversa com seu médico cirurgião plástico. Vocês dois juntos podem chegar a uma boa conclusão. Agora, algo que é sempre importante dizer, principalmente quando a gente fala de cirurgia plástica, é que não dá para garantir resultado, né, doutor? Infelizmente não dá. O que o médico pode garantir é que vai dar o máximo de si, né? Ele vai se esforçar ao máximo, só que como depende de fatores biológicos de cada pessoa, a gente não sabe como vai reagir o organismo, da parte da cicatrização principalmente, né? E também o paciente tem que se comportar nos primeiros meses da cirurgia, seguir corretamente as orientações, ou seja, a gente fala, não faz esforço, e aí depois o paciente faz um exercício, vai no parque, o cachorro pula em cima. São coisas inevitáveis que às vezes acontecem, mas que têm que ser evitadas, né?